Tem uma informação importante também. A gente tem tratado ao longo das últimas semanas da sucessão de Rosa Weber no STF. Pelo menos de acordo com o jornal O Globo, Flávio Dino é apontado por interlocutores do governo como um nome forte junto a Lula para o STF. Com isso, o ministro estaria desejando indicar seu sucessor na pasta da Justiça, caso essa nomeação se concretize. Os nomes que mais agradam Dino são do secretário executivo da Justiça, Ricardo Capelli, que foi inclusive interventor, você se lembra, e também do secretário da Justiça, Augusto Arruda Botelho, nome muito conhecido, foi candidato e também foi comentarista de um canal de notícias também, é uma figura bem conhecida por parte dos integrantes do PT. Uma ala, inclusive, do Partido dos Trabalhadores defende a ida do ministro para o STF, alegando que Dino tem ganhado muito destaque e tem buscado protagonismo e sua indicação para a corte evitaria uma possível divisão na esquerda na disputa presidencial de 2026. José Maria Trindade já tinha cantado essa bola há algum tempo. Zé, Dino no STF, essa ideia começa a ganhar corpo. Lula, então, resolveria dois problemas: a vacância no Supremo Tribunal Federal e tiraria a sombra de Dino dele mesmo, né, para uma eventual disputa presidencial em 26, né? E o PT já está de olho aí nessa substituição do Ministério da Justiça, querendo o Messias, né, advogado-geral da União, para o Ministério da Justiça. Olha, Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele ocupou vários cargos, foi deputado, foi constituinte, subrelator da Constituição brasileira, né? Foi ministro da Defesa e tal. Ele tinha tem uma frase muito interessante, que ele disse que a função, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não se pleiteia, não se faz campanha, mas não se rejeita. Essa é a frase do Nelson Jobim, que muita gente fala exatamente desta maneira quando o assunto é a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Então, repetindo, não se pleiteia, não se faz campanha, mas também não rejeita. E o Dino vai nessa linha. Perguntado, ele diz que seria como um jogador de futebol, quando perguntado se ele quer ir ou não para a Copa do Mundo. Isto é um sim do tamanho do mundo, né? Quero sim ir para o Supremo Tribunal Federal. Essa é a realidade. Só que é o seguinte, eu evito muito falar nomes aí para o Supremo Tribunal Federal, porque Lula está muito reservado. Eu converso com várias pessoas e dizem que quando começam a falar sobre esse assunto, que ele se fecha. Ele dá uma fala aqui, dá uma falinha ali, mas não conversa, não aprofunda nesta conversa e neste assunto sobre a indicação da substituta ou substituto de Rosa Weber. Essa é a realidade. Mas o nome de Flávio Dino vem sim crescendo. Ele está forte no governo e está fazendo um papel muito importante ali para o PT, que é a defesa direta, né? É ele que está fazendo uma defesa direta e um contraponto contra os bolsonaristas. E aí ele ganhou um ódio muito grande de uma parcela importante da sociedade, inclusive do mundo político, mas por outro lado a política é assim, quem tem lado tem o lado, quem não tem lado não tem nenhum dos lados, e é por isso que Dino se fortaleceu muito aí nesse lado da esquerda. E ele vai fazer sombras à sucessão de 2026. E o PT está preparando, é visível, está preparando o Fernando Haddad para fazer essa disputa. Ou Lula, na reeleição, Lula fala em reeleição, mas o Fernando Haddad está sendo preparado. É a reserva grande ali. Então, esta é a realidade. Se Flávio Dino for para o Supremo, resolve esse problema aí de sombra na sucessão, abre um espaço para um petista ali, que poderia ser o Messias, né? Para o Ministério da Justiça e pronto. E há uma pressão nova. Líderes querem uma reforma ministerial muito maior, muito mais completa, inclusive passando ali pelos gabinetes próximos do presidente Lula, ou seja, Casa Civil. Certo, a gente continua analisando a possibilidade de Flávio Dino ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Dantas, eu queria também tratar disso com você, porque o Dantas trouxe ao longo das últimas 3 semanas, seguramente, vários nomes pleiteados e aventados em Brasília para essa indicação de Lula. O chefe da AGU, o chefe do Tribunal de Contas da União, outros juristas, até o presidente do Senado Federal já entrou nessa lista de
possíveis pessoas que seriam indicadas pelo presidente Lula. Mas agora, neste momento, Dantas, Flávio Dino está à frente de todos, é isso mesmo? Passado eu publiquei, inclusive, no nosso site da Jovem Pan, essa informação de que Flávio Dino vinha crescendo aí nessa disputa pela vaga de Rosa Weber. E aí, naturalmente, ele crescendo nessa disputa, acabou disparando antecipadamente a briga nos bastidores pelo lugar dele, pela sucessão à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, inclusive com discussões sobre até o fatiamento desse ministério, dessa pasta, que é uma demanda até antiga do PT. O PT abriu mão dessa demanda mais recentemente no atual governo, mas era uma demanda até no governo anterior. Pressionou muito o governo para que fosse dividida essa pasta da Segurança Pública e da Justiça. O fato é que Flávio Dino, caso venha realmente a substituir Rosa Weber, nós teremos ali um racha dentro do próprio PT. Hoje eu conversei com pessoas que participam dessas articulações, integrantes de vários grupos do próprio PT, da área jurídica do PT, ou melhor, daquele setor jurídico do PT, aí próprio Prerrogativas, que é um grupo com muita força institucional e que não vai deixar passar a possibilidade de indicar o sucessor do Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O nome mais forte, efetivamente, para essa vaga não foi ainda cogitado na imprensa, que é o de Marco Aurélio Carvalho. O Marco Aurélio, que é o fundador do Prerrogativas, filiado ao PT e muito próximo do Lula. Ele naturalmente ele não colocou o nome dele, mas quem está no entorno defende que seja ele e não qualquer outro nome como os que circularam ontem e hoje aí na grande imprensa. O próprio Botelho, Arruda Botelho, eu mencionei na semana passada. Agora, nessa nova rodada, vamos dizer assim, de disputas, tivemos o nome da Carol Proner, até o nome da Gleisi Hoffmann para assumir o Ministério da Justiça. E dificilmente será uma delas. É claro que há muita pressão desses setores que querem uma representante mulher no Ministério da Justiça. Mas, como eu disse, é possível até que se faça uma cisão desse ministério. Mas tudo isso tem a ver com um fato só. Dino vai ou não para o Supremo? O ministro já disse, quando questionado pela imprensa, que não foi sequer consultado pelo presidente da República sobre isso. Não pleiteia, quer permanecer no ministério e também não fala sobre 2026. Então, ele está adotando a postura correta nesse caso, que é se fingir ali de morto. Na verdade, não se manifestar, não pleitear, como bem disse o Zé Maria, não pleitear cargo nenhum, vaga nenhuma, que essa é a melhor forma de você acabar sendo escolhido para essa vaga. Essa disputa, no caso aí do Jorge Messias, talvez quem circulou no Jorge Messias esteja querendo tirá-lo da disputa ao Supremo. O Jorge Messias é entendido dentro dessa disputa como um voto, quase uma espécie de voto auxiliar do Cristiano Zanin. E por isso a resistência de Lula em nomeá-lo, porque seria como duplicar o voto do Zanin, e a resistência não é do Lula, na verdade, resistência de integrantes do próprio Supremo, porque ele teria muito mais força ali na influência, na forma de influenciar esse outro voto. Então, muita coisa aí, muitos bastidores. O Bruno Dantas tem mantido também o perfil bastante baixo, ele entendeu que a melhor coisa que ele pode fazer é não pleitear também, é ficar quieto e esperar a decisão, que só vem de uma cabeça, que é do próprio presidente da República, o Lula. Zé, vamos continuar nesse assunto. Eu quero tratar de um outro aspecto dessa notícia e informação com o José Maria Trindade. Zé, você não acha que o presidente Lula correria muitos riscos com a indicação de Flávio Dino ao STF? Porque Flávio Dino, apesar de um histórico na magistratura, ele atua na política já há muitos anos. Você mesmo destacou, foi deputado federal, governador de estado. É uma tradição que presidentes da República indiquem ministros da Justiça. Jair Bolsonaro fez isso com André Mendonça. Michel Temer fez isso com Alexandre de Moraes. Agora, nesse caso específico, Flávio Dino, com todo o histórico dele na política, governador de estado, congressista, mas ele tem tratado de algumas pautas muito sensíveis como ministro da Justiça, especialmente em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Isso não pode gerar um mal-estar, inclusive, com essa indicação do presidente Lula? Pode ser. A indicação de Flávio Dino para ministro do Supremo ainda não há uma confirmação, é apenas
uma especulação, né? Ela, sim, pressupõe problemas. Apesar de ser um senador, né? Ele é um senador licenciado, ou seja, será julgado no ambiente dele, ele criou muitas arestas. Veja bem, a competência é do presidente da República para indicar ministro do Supremo Tribunal Federal, para indicar. Mas ele não pode ser tão personalista que feche os olhos para a realidade da política. É a política que aprova. Eu fiquei surpreso com a aprovação do Zanin antes mesmo da indicação oficial. Me disseram lá, não, Zé, o Zanin será muito bem aceito pelo Senado. E isso me surpreendeu. Ou seja, o Zanin conseguiu fazer esta campanha de bastidores, conseguiu convencer senadores até que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele era um ministro do Senado. E foi assim com o Zanin. Então, o Flávio Dino teria que fazer o mesmo caminho. O presidente da República, apesar desta competência exclusiva, né, de indicar, a sabatina é feita no Senado e os senados é que aprovam. E é um ato político. Eu canso de dizer aqui, fico impressionado, porque logo depois da confirmação, o indicado sai de gabinete em gabinete, a portas fechadas, com o senador da República, prometendo sabe-se lá Deus o quê, né? E no final ele é aprovado, porque todos foram aprovados até agora. Eu perguntei ao senador Eduardo Girão, senador, como é que é essa conversa? Ele é mais transparente, ele fala. Ele disse, olha, chega, eu e ele, né, os assessores todos saem, e o candidato fala com o senador. Aí cada um define a sua linha. Aí ele me disse, eu como tenho uma defesa republicana da vida política, falei que queria que os pontos tais fossem obedecidos e tal, cuidasse da Constituição, seguisse a Constituição. Ele prometeu seguir a Constituição, mas eu, me disse o senador, nem acreditei muito, porque quando eles entram lá, cada um segue a sua vida. Então, veja bem como é que é a liberdade de, ali dentro do gabinete, fazer promessas e fazer acordos. E isso eu acho estranho. Isso eu acho muito estranho. Por outro lado, eu acho que o caminho da Constituição é correto. O presidente deve indicar, é o Senado que tem que fazer uma sabatina correta, exigente, e aprovar ou não aprovar, e ficar com a responsabilidade. A competência do presidente é indicar. E é por isso que eu entendo que não pode ser uma indicação personalista demais. Não pode, senão corre o risco de uma derrota no Senado Federal. Mas é evidente que o Lula está calejado, sabe muito bem disso, e se ele indicar alguém, já houve conversas anteriores com líderes ali de vários setores. Esse é um bom ponto. Inclusive, o Cláudio Dantas tinha comentado com a gente outrora que essa segunda indicação do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, né, Dantas, teria que atender aos anseios de outros grupos, né? Setores do Judiciário, Congresso Nacional, setores do próprio governo federal. A primeira seria personalíssima, tanto que ele indicou o seu advogado, o seu ex-advogado. E essa teria que atender esses outros grupos. Mas parece que Flávio Dino também seria alguém da cota pessoal, uma indicação personalíssima. Mas Flávio Dino atende aos anseios desses outros grupos ou geraria um ruído aí, hein, Dantas? Pronto, muito bem. Perfeita a tua colocação, Daniel, porque tem tudo a ver com isso. Vamos pelos perfis, né? O Jorge Messias é um perfil mais interno, mais técnico, mais interno, voltado para o PT. Poderia ser comparado lá atrás à figura do próprio Dias Toffoli, que também foi AGU antes de virar ministro do Supremo. No caso do Bruno Dantas tem essa aceitação, esse acolhimento, transita muito bem no Congresso Nacional e tem ali um apoio daquele MDB do Nordeste, especialmente de Renan Calheiros. É muito bem visto também dentro do Supremo por diversos ministros e ele vinha sendo o favorito. Mas Lula não vê em Bruno Dantas essa fidelidade que ele exige para a nomeação, a indicação do próximo ministro. Então, Bruno Dantas não reuniria, na verdade, os 3 requisitos básicos aí, né? A aceitação no Supremo, no Congresso e
a aceitação do próprio Lula, a confiança pessoal do próprio Lula. Então, nesse caso, o Dino não. O Dino ele consegue elencar essas 3 características. Ele tem a aceitação, o nome dele bem aceito no Supremo. Inclusive mencionei na semana passada, fontes minhas me disseram que ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes veem muito bem, veem Dino com bons olhos, né, nessa disputa. Inclusive eu ouvi de um advogado hoje, que circula muito no Supremo, que o Dino reuniria características de ambos, né, de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Então o Dino tem essa porta aberta no Supremo. Tem também no Congresso. Aliás, ele, com a experiência política que tem, ele tem uma articulação muito boa dentro do Congresso. Conversa com todo mundo, conhece todo mundo. Como o Zé mencionou, foi eleito senador, já foi deputado, já foi governador. Então ele conhece a política, conhece muito bem a política. Olha, para se ter uma ideia, ele trabalhou ativamente na formação da CPMI, ali do colegiado da CPMI do 8 de janeiro, garantindo justamente o controle por parte do governo. O Lula sabe disso. E isso é uma forma também de retribuir todo esse trabalho. Então, para além disso, essa confiança que ele ganhou do próprio Lula. Então, essa vamos dizer assim, são as credenciais de Flávio Dino nesta disputa para a vaga de Rosa Weber no Supremo.